Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha nesta terça-feira, dia 30 de dezembro. Eu trago uma informação que é até um pouco delicado de se falar nas redes sociais, mas a realidade é uma só e eu vou contar através de matérias que estão publicadas na web. Eles tomaram o poder do Brasil. Olha como a situação vira, né? A preocupação até então do próprio Alexandre de Moraes, que ele é a própria lei, ele dizia que o Brasil, em defesa da democracia, estariam coibindo uma tentativa de golpe. Mas e agora? Primeiro nós temos, vamos lá que eu vou pontuar e vou te mostrar as matérias. E você precisa entender disso, Brasil. Não pula não, não vai embora não, que você precisa assistir esse vídeo inteiro para você entender o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, o Alexandre de Moraes manda prender qualquer tipo de pessoa da forma que ele quiser. Eu estava escutando juristas, advogados, juízes, promotores, em salas de space para todo lado, dizendo que, por exemplo, se eu cometer um crime, a outra pessoa em qualquer outro lugar não pode ser responsabilizada pelo crime que eu cometi. Certo? Então eu tô aqui, tem todos os meus amigos e tal. O meu amigo, ele não pode ser preso, ainda que ele tenha cometido um crime lá, porque eu fiz tal coisa. Por que ele mandou prender o Felipe Martins e outros 9 no final de semana, numa cortina de fumaça? Porque o Vasque, lá da Polícia Rodoviária Federal, fugiu. Olha a argumentação do Alexandre de Moraes. Porque o outro fugiu, prende o Felipe Martins e os outros. Não tem cabimento, não existe lei, você tá entendendo? Tudo você tem que, por exemplo, para dirigir um carro, você não tem as normas do carro, da lei de trânsito, tudo. Tem que seguir. Se você fugir daquilo, você está cometendo um crime. É o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Segundo, o próprio Dias Toffoli toma para ele, sob custódia, a defesa do Banco Master, que hoje está tendo uma cariação. Hoje, a Polícia Federal está tentando dar uma driblada aí. Está tendo uma cariação. E aí? Bom, não pode, mas está fazendo. O cara que viajou no jatinho com todo mundo junto. E agora, Paulo Gonet simplesmente arquiva um pedido de investigação da mulher do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele falou que não tem contrato, aliás, ele falou que tem o contrato, mas que o contrato não vale de nada, não sei o quê. Ué, mas condenaram o presidente Bolsonaro por uma minuta que nem tinha. Eu vou contar detalhadamente para você, vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. Inscreva-se em nosso canal e vem junto comigo, Brasil. Nós precisamos abrir a cabeça da maioria do povo brasileiro, porque o povo brasileiro está dormindo e talvez a hora que você acordar vai ser tarde demais. Então eu preciso aqui de uma condição em massa para você descer o dedo aqui, compartilhar, inscreva-se no canal e manda para outra pessoa. Manda! Vamos trazer a informação de que o Brasil precisa, poxa. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? O Brasil precisa acordar e você precisa se atentar na matéria que eu vou colocar aqui. Eu só vou te dar uma condição totalmente especial, porque hoje, o último dia de fato do combo capilar, Alberto, você falou que ontem, é porque ontem algumas pessoas ligaram na empresa RPN e disseram que hoje, dia 30, que estão recebendo. Não sei que parcela, não sei o que quer, tem algum benefício aí que estão pagando hoje. Então eu falei, já que vai abrir para algumas pessoas amanhã, então eu vou anunciar no canal de novo. Só que hoje eu tenho uma condição melhor para você. Primeiro, você tem que conhecer o combo capilar. É esse aqui, ó. Esse é o combo completo para você recuperar o seu cabelo. É o fim da sua calvície em definitivo. São centenas de homens recuperando o seu cabelo de verdade. Esse aqui. Se você não conhece o Quedoxidil, ele é espuma. Tá? Se você já comprou o combo, não comprou o Quedoxidil, você tem que comprar. Aqui ele, ó. Ele é a cópia idêntica, a mesma fórmula do Rogaine nos Estados Unidos. Aqui, ó, espuma, tá vendo? Você vai pegar a espuma, você vai espalhar na sua barba, olha aqui, cresce a barba, que é uma coisa de louco, e no cabelo. Deixou agir por 15 minutos, você pode tirar. Esse é o Quedoxidil. Você vai passar o tônico 3 vezes por dia, vai deixar no cabelo, e não pode deixar de tomar o Hair Cap, que é o comprimido de dentro para fora. Só que hoje, eu vou te dar a ampola do hormônio do crescimento. Só ela custa R$ 187. Eu vou dar ela de graça para você comprar o combo, tá? Essa ampola, que jeito que usa, Alberto? Você põe o teu shampoo, da tua preferência, na mão e pinga as gotas da ampola e lava teu cabelo, ainda que você esteja careca. Tem que lavar, não pode usar por causa de chumbo pesado no shampoo, não pode, tem que pôr isso aqui. Pois lavou, você vai ver praticamente um milagre acontecer. O seu cabelo vai voltar a crescer, então essa condição especial para você hoje
Passa a mão no telefone e liga para 0800 355 3000 que eu vou te dar as ampolas, tá bom? Hoje eu consigo fazer isso. Para quem está com dores no corpo, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, esse é o melhor produto do Brasil, é o Curcumã, e você vai levar na compra do tratamento, você vai levar a pomada de eucalipto, copaíba, arnica, mentol, mil folhas e erva de Santa Maria. Tá aqui para você tudo o que você precisa, passa a mão no telefone, liga para 0800 355 3000 e vem para cá, condição totalmente especial para você hoje, tá bom? Vem aqui junto comigo, Brasil, para você entender o que é que nós estamos falando. Alberto, você está dizendo que simplesmente tomaram o poder no Brasil? Bom, eu vou te mostrar algumas coisas aqui e você é que vai dizer para mim se de fato tomaram o Brasil ou não. A primeira informação que eu trago para você, caso do Banco Master. Aí, Brasil, segura a onda aí. Hoje em dia. Caso do Banco Master, Toffoli colherá depoimento prévio antes da cariação. Eu não vou pagar Globo para ver, a matéria você já viu. Vamos lá. Tá dropando tudo aí minha imagem, mas você tá entendendo. Vamos que vamos, Brasil. Aqui está dizendo simplesmente de que o Dias Toffoli tomou para ele sob custódia, e aqui são várias notícias que você está vendo, tomou para ele sob custódia a investigação do Banco Master, as provas, simplesmente as provas colhidas pela Polícia Federal está na mão dos Dias Toffoli. Alberto, tua imagem está travando, continua prestando atenção na notícia, não é na minha imagem não, minha imagem você já conhece, é a notícia. Como que uma pessoa que viajou de jatinho junto com essa turma do INSS, com tudo, como é que essas pessoas estão sob custódia da prova? Só me explica isso, Brasil. Como que elas estão sob custódia da prova? Não pode. Não pode. Mas aí vamos piorar um pouquinho mais. Vamos lá? Vamos. Tá aqui. Quero o Alexandre de Moraes. Está aqui comigo, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes manda prender, aqui o vídeo, Felipe Martins. Abrimos essa edição com notícia do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que acaba de decretar a prisão domiciliar de Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais da presidência durante o governo Jair Bolsonaro, e mais outros 9. Mais outros 9. Por quê? Porque o Vasque lá da Polícia Rodoviária Federal fugiu lá pro Paraguai, ia para El Salvador, e aí a polícia pegou ele. Então o Alexandre de Moraes, com medo de os outros fugirem, também mandou prender. Mas a lei fala que isso não pode acontecer, não importa. O Alexandre de Moraes é a lei no Brasil. Enquanto a OAB está calada, os senadores estão aí tentando fazer alguma coisa, mas a maioria viajando, passeando, né? E agora, para jogar a pá de cal. Procuradoria-Geral da República descarta ilicitude e arquiva pedido para investigar Moraes e esposa no caso do Banco Master. O quê? É isso? O PGR disse que não, que não tem nada. Fica quieto aí, não tem nada, poxa. A apresentação de advogado questionou a reunião entre ministro da STF e do presidente do Banco Central. Moraes negou ter mencionado o caso do Banco Master. A Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, decidiu arquivar um pedido para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa, a advogada Viviane Barque de Moraes, no caso do Banco Master. A decisão foi tomada no sábado 27. A apresentação foi apresentada por advogado Enio Martins e alegou que Moraes teria mantido interlocução com o presidente do Banco Central. O Paulo Gonet simplesmente falou que não. A pergunta que eu vou fazer para você é: tomaram ou não o Brasil? Tomaram ou não o poder? Responde aqui para mim, Brasil. Bandidos de toga. Essa foi uma expressão utilizada pela ministra Eliana Calmon, do STJ,
quando exercia o cargo de corregedora do Conselho Nacional de Justiça no ano de 2011. Naquela época, causou grande revolta no meio da magistratura porque a ministra não indicou onde estariam localizados os bandidos de toga. Hoje, passados quase... É impressionante, no bom português, não é? É a cara de pau dessa gente. A falta de vergonha e o mais absoluto senso de impunidade. Porque é isso que move essa gente. O senso de impunidade, de que ninguém vai fazer absolutamente nada, de que todos são intocáveis, porque são intocáveis, porque hoje é um Senado omisso, covarde, que tem os seus cúmplices em relação a esse consórcio, a esse sistema, ao Deep State, né? E enquanto a gente não mudar o Senado, porque por mais que nós falemos, o PGR está em conluio com os ministros que têm mais poder do Supremo Tribunal Federal, a primeira turma perdeu a mão, o Alexandre de Moraes é um completo psicopata. Obrigado, quero agradecer a todos os jornalistas pela presença. O deputado Caveira fez uma observação excelente, lembrando que a Bandeirantes também está aqui. E o mesmo juramento que os jornalistas fizeram quando se formaram é o mesmo juramento que os deputados federais fazem quando chegam aqui, é dizer a verdade. Parabéns a Malu Gaspar, a Mônica Bergamo e parabéns também a Adriana Matos, do Valor Econômico, que eu vou lembrar vocês aqui. Quando a gente ouve um deputado, pastor Eurico, dizer aqui que uma reportagem da Metrópolis passou a notícia que a PGR tem um entendimento que é normal ministros terem parentes, donos de escritórios de advocacia, defendendo causas que eles mesmos irão julgar, olha, o país já viu coisas absurdas, mas passou de todos os limites. Passou do limite tolerável. É um absurdo jurídico. A assessoria do Partido Novo pesquisou, a minha assessoria pesquisou, nunca houve um contrato com um escritório de advocacia nesse país. Um contrato sem causa no valor de 129 milhões de reais. Eles não ganharam nenhuma causa, não. É um contrato, é ali uma causa sem objeto. Nem a Vale do Rio Doce, nem a Petrobras, nem o governo federal com os escritórios de advocacia fora do país que defendem o Brasil, em inúmeras causas que envolvem o nosso país. No ano de 2025 foram gastos 61 milhões de reais para defender 220 milhões de brasileiros. O escritório de advocacia de um ministro defende o interesse de uma pessoa. Olha... Daqui, pessoal, que o microfone da Globo não está aqui presente. O pessoal da Globo está por aí? Infelizmente, a maior passadora de pano do Brasil não está aqui para noticiar um fato tão importante. Eu esperava muito que esse microfone da Rede Globo, que agora já deve estar mais uma vez sendo ameaçada, estivesse aqui, mas infelizmente não está. As pessoas que eu imaginavam que não estariam aqui de forma alguma, uma delas seria Jair Bolsonaro, que tem que ser liberto a qualquer momento. E a outra, o senador Magno Malta, que tinha acabado de passar por uma cirurgia, mas não, veio aqui defender o seu posicionamento, defender o Brasil. Parabéns, senador Magno Malta. Quero ainda relembrar que já temos dezenas de pedidos de impeachment protocolizados contra o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Esse é só mais um ato que demonstra que essa casa alta não está funcionando sobre a batuta do covarde Davi Alcolumbre. Alexandre de Moraes rasga, vilipendia a Constituição Federal. Não é a primeira vez, já são diversas, dezenas vezes que Alexandre de Moraes defeca na Constituição Federal. Senadores, a maioria deles são covardes. Pode estar no Brasil, na China, no raio que o parta. Quero saber se mais de 15 senadores da República assinaram esse pedido de impeachment. Porque o Infoleg dá o direito do senador e do deputado federal, que também são covardes e canalhas, para assinarem. Ao todo, não tivemos 120. Os abusos do Moraes, que traduzem aniquilações patentes aos direitos humanos, em especial devido ao processo legal.
O Paulo Gonet, ele é o coprotagonista do Moraes na aniquilação dos direitos humanos. Alexandre de Moraes não poderia aniquilar todas as garantias processuais, seja do presidente Bolsonaro, seja dos cidadãos comuns enredados na loucademia do golpe, se não fosse o endosso do Paulo Gonet. E misteriosamente, esses 41 nomes não estavam lá para barrar o Paulo Gonet. Eu quero insistir nesse ponto, porque você foi muito claro nessa frase. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. E abraçar o Brasil, pelo que me parece, é dar um abraço de afogado. E é por isso que eu me preocupo com uma retirada desse apoio simbólico, que é a inscrição na Magnitsky e o cancelamento de visto dos colaboradores de Moraes. A imprensa que transformou Alexandre de Moraes na muralha em defesa da democracia, num super-herói, de repente resolveu ela própria se transformar, mas não se endireitar. Nos últimos 7 anos, esses jornalistas endossaram todas as ilegalidades, todos os arbítrios e abusos praticados pelo ministro. Fingiram que a democracia podia ser salva por medidas tirânicas. Permitiram criminosamente que ministros do STF, especialmente Moraes, ignorassem, interpretassem de maneira muito própria ou mesmo inventassem leis. Estava tudo bem. Jair Bolsonaro era o ditador, o fascista, o nazista, o genocida que precisava ser parado. Contra ele valia tudo. A perseguição a Bolsonaro, seus aliados e apoiadores foi implacável. E a imprensa abandonou as perguntas, o debate, abandonou os fatos, a busca da verdade. Ela e o STF tinham um inimigo em comum e muito entrosamento nas mais estapafúrdias narrativas para tentar destruí-lo. Foram os jornalistas cafajestes que formaram uma estrutura de suporte fundamental para que o Brasil e os brasileiros fossem feitos reféns dos interesses mais repugnantes. Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa, e dizer que esse é um momento ímpar da vida do Brasil. A história do Brasil não registra nos últimos tempos. Eu cheguei nessa casa aqui na Câmara dos Deputados em 97 para 98. Mas conheço a história para trás. Mas a invasão de um poder de forma sorrateira, quando eu mesmo chamava de ativismo judicial, e chegou ao ponto de ditadura judicial, não esperávamos nunca que iríamos chegar e ver esse momento. Existe um xerife no Brasil hoje, e que certamente vocaliza, assina e age em nome de um consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Bergamo. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram o pano, praticaram a profissão de franelinha durante muito tempo, passando o pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites,
E não há limite para ele. Parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Sejam bem-vindos para o time daqueles que querem liberdade de imprensa, que querem o direito de ir e vir, que não querem as suas vidas sendo monitoradas por um consórcio, por 6 ou 7 indivíduos. Sejam bem-vindos ao Brasil que não tenha crime de opinião. Vocês vão ajudar o Brasil. A imprensa vai ajudar o Brasil e deve, nesse momento mais grave da vida da nação. Bem-vindos, estamos juntos. Essa é a palavra. Nós não estamos aqui para crucificar. O que passou, passou. Agora o entendimento é um só, de que não podemos viver assim, com o ministro que pega um avião para ver um jogo, com o advogado daquele que está sendo investigado, e aquele que está sendo investigado, o ministro chama para si, agora falo do Toffoli, o caso do Banco Master, chama para si, coloca sigilo e apenas 4 pessoas têm. Quando alguma coisa chegou aqui a CPMI do INSS, rapidamente foi recolhido um sigilo poderoso. E aí esse mesmo ministro, para tentar abafar o que Alexandre de Moraes fez, que precisa ser impeachmentado para que essa nação tenha respeito do mundo, o que ele fez? Então o senhor Alexandre de Moraes agora é um lobista jurídico. É um lobista. Pressionou o Galípolo, marcou uma reunião com o Galípolo, ligou para o Galípolo. Mônica Bergamo não ia falar isso sem soubesse o que estava falando. E agora o Toffoli, porque o sistema ele se fecha, ele se protege. O Toffoli, qualquer estudante de direito do primeiro semestre pode dar uma aula para ele, porque ele desconhece completamente. O ordenamento jurídico nacional foi para a vala comum. A Constituição foi para a casa da cucuia. Desapareceu. Não há respeito, nem com o cidadão, nem com essas duas casas. A Câmara para eles e o Senado nada vale. E aí precisa de ter altivez. Os 2 presidentes da casa. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente da casa, Hugo Mota. Vocês precisam sentir-se atingidos, feridos, desrespeitados, cuspidos, num momento como esse. E aí o indivíduo chama para si, porque o papel é tão somente guardar a Constituição, dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ponto! Para isso eles foram sabatinados e foram aprovados. Guardar a Constituição. Mas ele marca, Cabo Gilberto, líder, ele marca uma cariação para humilhar um técnico, um servidor do Banco Central. Imagine se isso fosse alguém que Bolsonaro indicou. A narrativa seria porque o técnico é negro e está sendo humilhado por Toffoli. Qual foi o crime desse rapaz? Ser técnico? Descobrir uma falcatrua que envolve políticos? Que envolve ministros? Descobrir tecnicamente um rombo que envolve o BRB e o Master? Qual é o crime desse técnico do Banco Central? Nós brasileiros não podemos permitir o linchamento público desse rapaz. Vai fazer a cariação com o Vocaro? Seu amigo Toffoli. Com tudo combinado com o Vocaro? Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Morde. Tá de sacanagem. O Brasil não vai aceitar. Nós da oposição não vamos aceitar, pastor Eurico. Nós, senadores, não vamos aceitar, senador Wellington. E falo aqui em nome de todos. A oposição está unida. Se a mídia está unida e precisa se unir para defender a Malu Gaspar, vocês não podem deixar Malu Gaspar virar uma Daniel Silveira.
Vocês não podem deixar ela sozinha para que o abutre possa destruí-la. E se depender de nós, da nossa voz. Graças a Deus operaram as minhas pernas, não foi a minha garganta, nem costuraram a minha boca. E nem vão. Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro. De alguém que se acha dono patrão, xerife desse país. Já aprontei, comunico os senhores ao final. Os senhores deputados estão já comunicados. Porque precisa partir dessa casa, de nós só o apoio, o pedido de impeachment do ministro Toffoli, Dias Toffoli, por todos os crimes cometidos à luz do dia. Já poderia não estar ali quando deu cabo e fim a Lava Jato. Os bandidos estão na rua e pedindo dinheiro de volta que foi roubado, confessado por eles mesmos, e os outros que fizeram delação, e os outros que fizeram foram lá acordo de leniência. Nós estamos sofrendo, é doído, mas nesse momento nosso sofrimento. Mari, a impressão que eu tenho é que a maior parte das pessoas ainda não percebeu o tamanho desse escândalo. Gente, isso é uma bomba. Moraes pressionou o Banco Central em favor do Banco Master. Para tudo que você está fazendo aí, presta atenção nisso aqui. Esse é o maior escândalo desse ano e já tem colunista lá do jornal O Globo até pedindo impeachment do Moraes. Essa é a notícia mais bombástica que já saiu sobre Alexandre de Moraes. É a peça do quebra-cabeça que faltava e eu vou explicar para você o porquê. Vamos então aqui direto ao ponto. Gente, a Malu Gaspar, ela revelou uma bomba inacreditável. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas privados do banco de Daniel Vorcaro. E por que isso é tão grave, Deltan? Porque o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes tinha esse contratinho aí de 129 milhões de reais com o Banco Master, justamente para representar o banco perante órgãos públicos, inclusive perante o Banco Central. Tenta conectar aqui comigo 6 pontos. 6 pontos que eu vou conectar com você. Ponto 1. Esse contrato de 129 milhões de reais com o escritório da esposa. Mais do que uma mega sena acumulada. Ponto 2 para conectar os pontos. Para que era o contrato? Era para a defesa perante órgãos públicos, inclusive perante o Banco Central. Ponto 3 para conectar. O valor do contrato estava acima do valor de mercado, segundo vários advogados consultados. Ponto 4. O Master tinha quantos processos? 77 mil processos. Mas o escritório da esposa do Moraes foi cadastrado para atuar em apenas 1. Prestou atenção? 77 mil, ela atuava em apenas 1. E nenhum assim mirabolante, com valor estratosférico, não, 1. Ponto 5 para conectar. Não foram encontrados trabalhos da esposa de Moraes, nem junto ao CAD, porque ela foi contratada também para representar perante o CAD, lá quem atuava era um outro escritório, o Pinheiro Neto, nem foram encontrados contatos da esposa perante o Banco Central. E agora surge essa bomba, que é o ponto 6, que é o fato de que o próprio Moraes, que não é advogado, é juiz, julgador, ministro, ele atua em favor do Banco Master, usando seu poder, sua autoridade, seu acesso perante o presidente do Banco Central para pressionar o Banco Central. Vocês entenderam? Mas é mais grave ainda do que isso. Vamos ver o que o Moraes pediu nesse contato com o presidente do Banco Central? O que será que o Moraes queria, hein? Queria falar do Corinthians? Ou então será que ele queria falar do Palmeiras, como o Toffoli supostamente queria lá no jatinho, com o advogado do Master? Queria falar talvez de uma receita culinária que ele viu no TikTok, ou de um filme da Marvel? Não. Olha aqui o que ele pediu, ó. Olha aí.
pediu que o Banco Central aprovasse o negócio com o Banco de Brasília, o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização na autarquia. Isso é um escândalo! Vocês têm noção de que o ministro do STF chamou o presidente do Banco Central para conversar e pediu que o Banco Central aprovasse um negócio do cliente do escritório da esposa dele? Esse negócio só não foi aprovado porque o Galípolo se recusou. Isso tudo, gente, vamos repetir aqui, foi durante o período da vigência do contrato do Banco Master com o escritório da família dele, que rendia mais de 3 milhões de reais por mês. Tem aí claros indícios de desvio, de abuso da função pública, para pressionar em favor de um negócio desastroso para um banco público, notoriamente contra o interesse público, a fim de obter ganhos privados. O que precisa ser investigado, isso é um escândalo. E deixa eu acrescentar um ponto extra para você de presente, o ponto 7. O Lauro Jardim revelou hoje que o patrimônio da Viviane Barsi cresceu no ano 57 milhões. 57 milhões de reais, foi um aumento de 232%. E vejam como é interessante. Isso aconteceu logo depois do STF permitir que parentes e ministros advoguem perante o tribunal. Que coincidência, né? Olha, isso tudo é mas é tão escandaloso que o Merval Pereira, do jornal O Globo, já está pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes e com razão. Tá todo mundo acordando para o que está acontecendo. Não tem mais jeito. Isso tem que levar à responsabilização lá no Senado. O Senado tem que abrir um processo de impeachment e decidir se isso infringiu, no mínimo, o artigo 39, item 5 da lei do impeachment, que é quando o ministro procede de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. E se você usar a função pública para você atuar como se você fosse advogado do cliente da tua esposa, se isso não é quebrar o decoro do cargo, gente, eu não sei o que é. Fecha a porta do Brasil, joga a chave fora e vamos embora. Isso só para falar do crime de responsabilidade. Eu não tô nem entrando na esfera penal, civil, administrativa, eu tô falando só da parte política. Será que foi coincidência que justo agora, quando veio à tona o escândalo do Master, que o ministro do STF, o Gilmar Mendes, mudou inconstitucionalmente a lei do impeachment? Será que é coincidência? Será que é coincidência que mudou agora o quórum para aprovar o começo do impeachment, ficando tudo mais difícil? É muita coincidência, não é mesmo? Conta aí pra gente o que você achou desse escândalo e se você acha que a mudança da lei do impeachment que o Gilmar fez foi uma mera coincidência. E o ministro Dias Toffoli teve que recuar, mas colocou o STF em uma situação muito difícil, mas muito difícil mesmo, principalmente ministros que têm relação próxima com o Daniel Vorcaro, que estão agora nesse momento no olho do furacão. Eu vou trazer uma matéria para vocês aqui e depois eu volto para explicar o que está acontecendo e o que de fato pode acontecer diante desse caso que já representa aí a maior fraude ao sistema financeiro nacional do nosso país. O PT sempre batendo recordes. Olha só. Mas hoje a informação de bastidor, que é essa que você mostrou há pouco no site do SBT News, mostra que o Toffoli não irá ou não pretende rever a liquidação do Banco Master, ou seja, não vai acabar com o fim do banco determinado pelo Banco Central. Então você lembra que em novembro, uma decisão do Banco Central, ficou entendido que haveria uma liquidação extrajudicial do Master por grave problema de liquidez, gestão fraudulenta e violações de normas, e isso na esteira aí das investigações que são feitas também apontando para uma fraude bilionária de 12 bilhões de reais no sistema financeiro. Então, paralelamente a esta fraude, as questões relacionadas à gestão fraudulenta, a enganação, né, que foi adotada pelo banco na avaliação dos investigadores com os seus clientes, colocando muita gente, seus investimentos em risco, isso levou à liquidação do banco pelo Banco Central. E aí a dúvida que pairou nesses últimos tempos é se Toffoli estaria inclinado a suspender este processo de liquidação. As fontes no Supremo Tribunal Federal dão conta de que não. E olha só o bastidor, que essa cariação ela vai ser tão importante como um passo a mais para a investigação, levando em consideração chances, até dizem estas fontes, de que os investigados saiam denunciados nos próximos dias deste caso. Então a denúncia é uma prerrogativa do Ministério Público Federal.
Até então parece uma situação simples, né? Fácil de resolver. Então o STF desiste de enfrentar o Banco Central, que tem o apoio dos principais bancos do país, inclusive da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, que tem um lobby gigantesco. Então o STF desistiria, o Banco Master seria liquidado, e aí o dono do banco seria denunciado, condenado e preso? Será? Será que a conta fecha fácil desse jeito? Óbvio que não. Por quê? Porque Daniel Vorcaro tem ministros do STF nas mãos e agora eles estão em uma situação, no mínimo, complicada. No mínimo, complicada. Por quê? Porque se faz a cariação do jeito que estão falando aí e produzem provas para incriminar o dono do banco, esse cara pode resolver abrir a boca. E já dizem por aí que se o Daniel Vorcaro abrir a boca, vai ser a delação do fim do mundo, ou do fim de Brasília, né? Do mundo não, de Brasília, desses ministros do STF, talvez da imprensa, que recebe muito dinheiro de verba publicitária do Banco Master, essa turma de Brasília do alto escalão, do mundo inteiro não, não falando que é a delação do fim do mundo, não, delação do fim da corrupção e da malandragem que tem em Brasília. Então agora, vamos ver qual vai ser a conduta do Toffoli. Uma coisa é fato, fácil não é. Agora estão divulgando aí várias relações do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, várias ligações de ministros do STF com o Vorcaro. O Vorcaro, segundo informações, o que já foi divulgado por aí também que eu ouvi, tem no telefone imagens até constrangedoras, vamos dizer assim, de ministros do STF, nudez, cenas de relação sexual, já até falaram sobre isso. São suspeitas, lógico, que foram levantadas, que passa ali, né, por Brasília, só que uma coisa é fato, o Vorcaro tem esses ministros na mão e ele vai querer o quê? Ele vai querer agora aquilo que ele pagou para que acontecesse, que é a blindagem. Ele pagou caro por isso, né? Os 129 milhões, o contrato de 129 milhões com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes é para isso. Os eventos que ele bancava, que envolviam o ministro do STF, é para isso. Relacionamento próximo com Toffoli, consultoria com Lewandowski, tudo isso que ele pagava é para isso, para essa blindagem. E se essa blindagem não vir, ele pode abrir a boca. E se esse cara abrir a boca, aí o Alexandre de Moraes não dura, assim, não dura uma semana, porque tem muita coisa escondida aí que será revelada. E aí, qual vai ser a postura do STF? Vai liberar o Vorcaro, vai blindar o Vorcaro e comprar briga com os principais bancos? Ou vai comprar briga com os principais bancos do país que mandam no dinheiro e vai proteger o Daniel Vorcaro? Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. Enquanto eles brigam, a gente comemora. Afinal, o único jeito de vencer o sistema é aproveitando as brechas que eles dão. E por isso que em 2026 nós teremos essa oportunidade. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou fazer aí, que eu vou deixar para vocês, explicando uma análise sobre 2026, mas assim, fundamental para quem ainda não entendeu, assista aí o próximo vídeo que eu estou preparando aqui, justamente para aqueles que falam que nem votar vão em 2026. Cuidado, talvez seja a sua última oportunidade.